Este é ano de eleições na OAB por todo o país. No maior colégio eleitoral de advogados, as eleições estarão sob o comando do advogado público José Nuzzi Neto. Vamos saber tudo sobre as regras que vão dominar este certame. Nuzzi, é um prazer receber você aqui no Justificando para a gente falar um pouco sobre as eleições da OAB. Você é um dos advogados aí mais notórios, um expert na questão hídrica, mas hoje nós não vamos falar da seca, nós vamos falar das eleições da OAB aqui em São Paulo, que você vai presidir. Nuzzi, você podia contar um pouco para a gente qual a magnitude dessas eleições, qual é o colégio eleitoral aqui em São Paulo, enfim, como é que isso funciona um pouquinho? Bom dia, Márcia. Eu que agradeço o convite de vir aqui, que além de ser sempre um prazer conversar com você, também trazer um pouco de esclarecimento a respeito dessa questão eleitoral. Eu fui convidado para presidir depois de haver participado na eleição anterior como membro da comissão. E de lá para cá, só mais dificuldade, só mais complexidade na eleição. Então, para se ter uma ideia, nós votamos aqui em São Paulo um colégio de total, eu não sei ainda definir, porque faltam ainda apurar as pessoas que estão em condição eleitoral, mas um colégio de cerca de 300 mil. Votação para a seccional e para as subseções. Então, vamos explicar um pouco para as pessoas que nos assistem como é que é essa eleição da OAB. Quer dizer, tem a eleição para a diretoria principal, tem as eleições das subseções e a eleição nacional, né, que é uma eleição indireta, vamos dizer assim. Então, você podia fazer o desenho? Aqui. Bom, o conselho, as eleições são para o conselho seccional. Conselho seccional que é composto por 80 membros titulares efetivos, de 40 a 80 suplentes. Conselho seccional, cada estado tem um, Cada estado tem um. São 27 conselhos seccionais, contando os dos estados e mais o do Distrito Federal. Além da votação para o conselho, propriamente dito, nós temos a votação para 3 conselheiros federais, aqui em São Paulo, e votação também para a diretoria da CASP. Tá? Tudo isso na eleição da seccional. Em São Paulo, nós temos 231 subseções. Essas 231 subseções, algumas na capital, a maior parte no interior, também elegerão a sua diretoria. Nenhuma delas tem conselho, todas elas têm diretoria. Diretoria, presidente, vice, secretário, vice e tesoureiro. Então, são 5 por subseção. Então, a gente podia fazer um paralelo assim, as subseções são como se fossem os municípios, a eleição da seccional, que é em cada estado, é como se fosse a Assembleia Legislativa, enfim, né? E o Executivo, porque é a direção que vai governar a OAB de São Paulo. Eles são conselheiros também, eles estão na chapa, né? Compõem um número de 80 titulares, mas é isso mesmo. A diferença é que a subseção não tem a mesma autonomia que os municípios. Sim, mas é exatamente esse o paralelo. Cada seccional elege 3 conselheiros federais. E aí, eleitos esses, em janeiro, eles se reunirão no Conselho Federal para a escolha do presidente. Eles formam um colégio eleitoral que elege o presidente. Que elege o presidente do Conselho Federal. A complexidade aqui, além do tamanho, são 231 subseções, como eu disse, é que por dificuldade do tempo e por dificuldade de preparação tecnológica, nós não teremos votação eletrônica para todas as eleições. Então, para a seccional, serão urnas eletrônicas. Quem, inclusive, tiver curiosidade, pode olhar lá na página do OAB, vai subir um banner das eleições e ali tem lá uma urna eletrônica e uma de lona. Exatamente porque eletrônica só para o Conselho Seccional.
e a eleição com urna de lona para as diretorias de subseção. Sim. Então, isso tem exigido, né, lá na preparação, muito cuidado, né? Porque, na verdade, as pessoas aqui em São Paulo votarão, as que estão inscritas em São Paulo, votarão só para o Conselho Seccional, mas as que estão em subseções farão 2 votações. Ô Nuzzi, quais são os requisitos de elegibilidade? Quer dizer, quem pode se inscrever para ser candidato? Tá. São vários requisitos, posso consultar aqui. Aliás, antes de consultar aqui, dizer o seguinte: para quem tiver interesse, na página da OAB, estão lá dúvidas. Preparamos um questionário com dúvidas frequentes que as pessoas têm, inclusive as condições de elegibilidade. Então tá. E as inelegibilidades também estão lá, estão todas lá. Mas estão todas regradas para quem quiser examinar. Estão todas regradas no Regulamento Geral da OAB e há um provimento, que é o 146 de 2011, que foi modificado ano passado pelo provimento 161. Basicamente aqui, condições de elegibilidade. Ele precisa estar inscrito na seccional, em efetivo exercício há mais de 5 anos, está em dia com as anuidades e a comprovação disso é feita por certidão, enfim, por declarações do candidato. Basicamente então, isso quer dizer que um advogado em início de atuação profissional não. que tenha adquirido a carteira da ordem como advogado nos últimos 4 anos não pode ser candidato. Não pode ser candidato. Mas é eleitor. Ele é eleitor. É eleitor. E quem é eleitor? Além de todo mundo que esteja em dia com a anuidade, como é que é? Todos os inscritos na OAB, na condição de advogados e que estejam em dia com as anuidades. E as eleições da OAB são obrigatórias ou facultativas para quem é advogado? São obrigatórias. Há multa prevista na legislação para quem não votar, embora se faculte uma justificativa ampla, porque muitas vezes as pessoas têm seus compromissos e tal. Então, mas a eleição é obrigatória. Então há uma similitude muito grande entre o formato da eleição da OAB e as eleições políticas regulares, né? Você podia falar alguma coisa para a gente? Existe alguma limitação, por exemplo, para financiamento de campanha? Como ocorre o financiamento de campanha na OAB? O financiamento está previsto também previsto no provimento. E pode ser feito financiamento, admite-se a doação até pelos próprios candidatos. Eles mesmos podem financiar as suas campanhas. Tem que fazer prestação de contas e o limite de gastos é fixado pelo Conselho Federal. Sei, então quer dizer, tem todo um regramento também, a coisa não é livre. A coisa vai seguindo muito paralelamente ao processo eleitoral, tanto que a legislação eleitoral é subsidiária da legislação própria da OAB. Propaganda também, há limites até territoriais. Nós recebemos algumas consultas lá na comissão, consultas a respeito de local de instalação de comitê. Havia uma dúvida se podia dentro do perímetro, fora do perímetro de 300 metros e tal. Enfim, até a esse detalhamento se chega no regramento próprio da OAB. Este ano se estabeleceu também com clareza a participação de sexos, né? Não se estabeleceu meio a meio, porque seria um engessamento muito grande, mas as proporções têm que ser entre 30% e 70%. Então, pelo menos 30% de mulheres tem que estar presente ou de homens, né? Porque o avanço das mulheres aqui, né? Então tem, enfim, mas os percentuais fixados foram esses, de 30% a 70%. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando começam as inscrições para... São chapas ou a pessoa pode se inscrever individualmente? Não. Ou as inscrições começam exatamente hoje, dia 30 de setembro. Né? Ontem foi publicado o edital, né? Já havia, como eu comentava com você lá fora ainda, já havia gente de prontidão na frente da sede da ordem para fazer isso. E
vai de hoje, dia 30, até o dia 16 de outubro. Chapas, só chapas completas. Tanto na seccional, que é a eleição grande, isso, quanto nas subseções. Exatamente. Isso é para evitar, eu imagino que hoje seria, se não impossível, um processo extremamente moroso e sujeito a falhas. Quando eu me inscrevi na OAB, havia a possibilidade de fazer candidatos isolados e fazer composição de chapas. Sei. Então, primeira eleição que eu fui mesário, 1976, olha, passávamos horas, porque vinham os papeizinhos, então não era chapa completa, era chapa para, sei lá, alguns candidatos, ou uns estavam riscados, acrescentavam à mão outros candidatos. Algumas vinham datilografadas ou manuscritas, só vinham datilografadas com o nome de alguns candidatos. Então isso acabou, a chapa é só completa, não tem mesclagem de chapa. E a chapa para se inscrever, além do elenco de candidatos, ela precisa apresentar algum outro tipo de documentação para a OAB? Ela tem que apresentar um programa, enfim? Não se exige programa. Há uma série de documentos, mas documentos só para comprovar as condições de elegibilidade e, eventualmente, alguma declaração, uma declaração necessária que tem lá. Não está ocupando cargo que importe em incompatibilidade. Então, no nosso caso aqui, procurador-geral já não poderia, é incompatível com o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, não é nem impedimento, nós temos impedimento. Sim. Os procuradores-gerais têm incompatibilidade. Entendi. E há outras funções também, mas é só para dar um exemplo. Ele precisa, como não é possível que nós verifiquemos um a um, imagino cada chapa com 80 ou 120 ou 160 pessoas, mais a diretoria, mais os conselheiros, se nós fôssemos verificar a situação pessoal de cada um. Então eles fazem a declaração, facultada, óbvio, a impugnação. Se alguma chapa entender que há algum candidato que seja inelegível e que incorra em alguma vedação, pode apresentar impugnação. Impugnação. E deixa eu te perguntar uma coisa, Nuzzi, qual a perspectiva aí desse pleito deste ano aqui na OAB de São Paulo, qual a perspectiva do número de chapas que vão se inscrever, ou que a gente está ouvindo aí, que podem se inscrever? Do que eu ouvi até agora, parece que serão 5 chapas. Mas nós só vamos saber mesmo agora, porque também a experiência mostra que, principalmente dado esse grande número de integrantes da chapa, são feitas composições, as pessoas se conversam antes de fazer o pedido de registro. E que dia vai ser a eleição aqui em São Paulo? 18 de novembro. 18 de novembro, o dia inteiro. Começa das que hora? Por também determinação da legislação da OAB, é das 9 às 17. São 8 horas contínuas. E isso é comum para todo o Brasil? O horário pode ser definido localmente, mas são sempre 8 horas contínuas. Foi até um dos assuntos que nós discutimos antes de soltar o edital. Aqueles madrugadores que queriam às 8 horas da manhã e tal. E aí a ponderação que prevaleceu foi, se começasse às 8, sendo 8 horas, terminaria às 4. Então diminuiria bastante o espaço das pessoas que às vezes têm algum compromisso para cumprir. Então nós optamos por fazer das 9 às 17. Mas outras seccionais podem estabelecer um horário diferente, respeitado o período. São sempre 8 horas de votação contínua. Nuzzi, a OAB é uma instituição que tem uma interface muito grande com as questões de cidadania, enfim, com o próprio desenvolvimento político institucional do país. Se manifesta numa série de oportunidades, enfim. Você que acompanha a eleição da OAB há tantos anos, as eleições as chapas costumam discutir temas de política nacional, ou se debater com relação a isso, ou a eleição costuma ser uma eleição voltada para os assuntos da classe? Então, até onde eu tenho visto, e já são quase 40 anos, né,
de participação nas eleições, ou como mesário, ou como agora 2 vezes na comissão eleitoral, é difícil escutar algo a respeito de política nacional. Na campanha para o Conselho Federal, esses temas mais ligados à cidadania aparecem com mais frequência. No Conselho Seccional, normalmente, pelo que eu tenho visto, é algo mais ligado mesmo ao exercício da advocacia, ao exercício profissional da advocacia. Sem embargo disso, há sempre uma preocupação, eu fui conselheiro seccional 2 vezes, há sempre uma preocupação de levar para a ordem pessoas dos mais diversos segmentos da advocacia. Então, agora que nós estamos observando, por exemplo, todo esse movimento da AGU e tal, certamente esse tema será incluído, ainda que não com muito detalhe, mas será incluído, se não na propaganda, pelo menos na composição das chapas, sabe? Porque é algo que está movimentando. A advocacia pública, felizmente, está ganhando um tanto mais de relevo, e eu penso que esse será um dos temas. Mas, me cingindo à sua pergunta, o que eu observo aqui em São Paulo é sempre um foco maior nas questões do exercício da advocacia e não tanto nos grandes problemas nacionais, o que é até razoável aqui, né? Lógico, que tem advogados de todas as vertentes, né? Exatamente. Uhum. Mas, Nuzzi, olha, eu queria agradecer demais a sua entrevista, o nosso tempo aqui, infelizmente, está acabando, mas agradecer mesmo e desejar muita sorte para você na condução desse pleito, que ao final das eleições aí nós tenhamos um resultado justo e adequado aí para todos os advogados de São Paulo e que você se sagre um grande presidente das eleições da OAB de São Paulo. Muito obrigada. Então, eu que novamente agradeço e espero que possa realmente corresponder a essa expectativa. Depois eu lhes mando a vocês os números da eleição, que são sempre grandiosos. Só para ter uma ideia, já na última semana respondemos a mais de 200 consultas. Então nós estamos reunidos todas as segundas-feiras na OAB e o número agora com a chapa então tende a crescer. Então, novamente agradeço, espero que seja útil para as pessoas e estou à disposição para quando for necessário. Obrigada a todos os internautas que nos assistiram e que vocês nos acompanhem no Facebook, no Twitter e também se inscrevam no canal do Justificando.